O conforto termina aqui. Fala, calistênicos, beleza? Mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre organização de treino, sobre modelos de organização. Eu vou te dar algumas dicas em cima disso. Mas antes, eu vi que alguém perguntou sobre o projetinho que eu estava fazendo com o Júnior, um garoto de 19 anos que quer hipertrofiar por meio da calistenia, quer ganhar 5 quilos, 10 quilos em um ano, no mínimo, né? No mínimo 10 quilos de massa em um ano. E ele começamos um projetinho. Eu gravei o primeiro treino dele, que foi um treino de puxar, o segundo foi de empurrar, o terceiro de pernas. Faltou gravar o full body, mas eu passei para ele, né? Porque ele está passando por alguns problemas, então ele pode vir até mim, treinar, gravar. Então o que eu fiz? Eu passei para ele um aplicativo onde eu organizei treinos. Aliás, eu disponibilizo isso para todo mundo por um preço até simbólico. Nesse aplicativo eu montei algumas planilhas de treino dentro de 3 modelos de organização: o full body, corpo inteiro, o empurrar, puxar e pernas, que eu faço, e o modelo superiores e inferiores. Dentro desses 3 modelos de organização tem um nível iniciante, intermediário e avançado. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Vai te ajudar muito a ter consistência, logo ter resultado. E consistência é um dos princípios da hipertrofia, assim como intensidade e um alto consumo de proteínas, entre outros princípios, beleza? Então eu passei para ele, eu disponibilizei isso para ele gratuitamente, para ele seguir, fazer sozinho, treinar enquanto ele não pode vir até mim, beleza? E aí é aquilo, gente. Quando a pessoa inicia um projeto comigo, o que eu faço? Eu vou montar o treino para ela. Então eu vou avaliar ela, eu vou acompanhar ela. Então tem um lance de mentoria, eu passar a minha experiência e o meu conhecimento para ela e eu orientar ela. Então não só com uma cabeça teórica, mas com uma cabeça de quem teve resultado na prática fazendo aquilo. Então a mentoria de perto, presencial, né, de eu perceber ali diversas variáveis, faz com que a gente progrida de maneira muito mais assertiva, sem errar tanto. E quando uma pessoa começa um projeto comigo, também tenho a intenção de gravar. Então vem acompanhado disso as gravações. Mas o treino depende 100% da pessoa, gente. É a pessoa que tem que fazer. É a pessoa que vai ter que fazer os exercícios que eu passei para ela. Se ela não fizer, não tem. Por exemplo, a pessoa não está perto de mim, né? Você não pode ajudar alguém que não quer ser ajudado. Não é o caso dele, viu, gente? Mas você não posso forçar a pessoa, né? Se a pessoa não quer fazer, né? Não tem obrigação nenhuma. Eu vou fazer o meu, vou estar aqui com vocês e tal, mas a pessoa tem que fazer o dela. Então eu passei isso para ele, eu não sei se ele vai fazer, né? Por que eu não sei se ele vai fazer? Se eu tô dizendo que eu não sei, é porque ele não me passou essa impressão, essa confiança entre aspas nesse sentido. Ele não me passou essa impressão, eu não sei, eu duvido que ele vai fazer aquilo sozinho. Eu duvido. Eu até dei um sermão nele, um sermão carinhoso, né? Eu gosto muito dele, respeito muito ele, viu, gente? Eu dei um sermão nele, eu falei assim com ele tava falando que era muito pontual, né? Ele vivia repetindo isso, mas na prática o que acontecia? Sempre chegava atrasado, 30 minutos atrasado, 15 minutos atrasado. Tudo bem, sabe? No contexto ali, tudo bem. Mas foi o que eu disse, não adianta você dizer isso e fazer o contrário, né? Você não é o que você fala ou que pensa que é. Você é o que você faz. E o mundo vai perceber você dessa forma. E ponto final, queira ou não. Mas voltando. Vocês perceberam o que eu passei para ele? Eu passei para ele empurrar, puxar e pernas. Porque com empurrar, puxar e pernas é um modelo de organização mais segmentado, né? Então, em puxar você vai dar ênfase em costas, secundariamente em bíceps. Na verdade você vai trabalhar costas e bíceps, por exemplo, né? Porque eu imaginei que só barra pronar, mas supinnar você vai enfatizar bíceps. Então puxar costas e bíceps. Aí eu não vou falar tudo, core, antebraços, tá, gente? Bem resumidamente. Puxar bíceps, costas, empurrar peito, tríceps e ombros. E pernas, musculatura dos membros inferiores. Se configura inicialmente como um treino ABC. Com esse modelo de organização você treina o corpo todo, uma vez. Então você treinou o corpo todo uma vez de maneira mais segmentada. O full body é
um modelo de organização em que você treina o corpo todo dentro de uma sessão só. Então eu passei para o Júnior o quê? Esse empurrar, puxar e pernas e o Fubari. Por que o Fubari? Porque ele disse ter a disponibilidade de treinar somente 4 dias na semana. Então, quando a gente está pensando em hipertrofia, a gente segue a premissa de treinar o corpo todo 2 vezes por semana. Então, eu passei para ele empurrar, puxar e pernas e o Fubari. O Fubari, porque com o Fubari ele treinaria o corpo todo 2 vezes por semana. E qual é melhor para hipertrofia? Até me perguntam isso: circuito ou séries? Um treino em séries, sistema em séries? Um treino em séries, um treino serial. Por quê? Você consegue bater com mais intensidade, você consegue escalar mais intensidade, porque tem intervalo de descanso, você se recupera ali 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos e volta com mais intensidade, pensando naquele músculo-alvo e tal. Então, o treino segmentado ele é melhor para hipertrofia, pensando em hipertrofia avançada. Tá bom, gente? Mas de começo você pode iniciar pelo Fubari, você pode iniciar pelos superiores e inferiores, e até mesmo por um mais segmentado. Mas você tem que se atentar que os primeiros 3 meses é um período de adaptação neurológica, é um período de ganho de força, de aprendizagem do movimento, né, da técnica, de ganho de coordenação, equilíbrio e tal. Enfim, de você refinar essa conexão mente-músculo e aprender a bater no músculo-alvo e aprender a gerar tensão mecânica no músculo-alvo. Tá? Então o iniciante ele tem que enfatizar a repetição. Porque você precisa aprender o movimento, você não tem que estar preocupado com ênfase, com refinamento, com lapidação, sabe? Movimento. Então não precisa estar preocupado com intensidade, tá bom? Com alta intensidade. Mas alguém que é intermediário avançado precisa sim se preocupar, isso faz total diferença. Então o iniciante ele tem ganhos explosivos, né? Porque ele tem uma margem enorme de ganho, porque tudo para ele é um novo estímulo e é muito fácil progredir sobrecarga nesse sentido, sabe? É muito fácil, tem muita margem para ele progredir, né? Conforme você vai ficando mais forte, mais avançado, mais difícil vai ficando, mais difícil vai ficando você progredir na sobrecarga. Né, você tornar mais desafiador para gerar novas adaptações. Então é por isso que eu passei isso para ele, viu, gente? De acordo com a disponibilidade dele, mas essa não é a única forma de você compor um microciclo. Eu poderia colocar para ele, né, como ele disse, 4 dias, eu poderia passar superiores e inferiores, corpo todo. Superiores e inferiores de novo, corpo todo. E com ênfases diferentes, viu, gente? Não precisa ser a mesma ênfase. Quando você faz um Fubari, você pode fazer um Fubari, por exemplo, você faz 2 Fubari na semana. 2 Fubari na semana. Não precisa ser exatamente igual. Você pode fazer um Fubari com mais ênfase em superiores e dar um estímulo em inferiores, né? Uma coisa meio pré-exaustão, entre aspas, para o próximo treino, e no próximo treino fazer um treino com ênfase inferiores e bater menos nos superiores, sabe? Então o Fubari ele é muito bem-vindo, né? Mas eu acho que alguém que segue um modelo mais segmentado ele vai ter mais resultados que alguém que só segue um método de corpo inteiro, ou um modelo de corpo inteiro. Isso aqui imaginando um grupo de estudo científico e tal, né, onde a gente isola 2 indivíduos, esse aqui, né, os 2 saem do mesmo ponto de partida, né, pensando em peso, em condições materiais, tendo os recursos e tal, mesmo disponibilidade, ele vai fazer Fubari, o outro vai fazer um treino mais segmentado. Eu acho que no final do estudo, né, seja 6 meses, 1 ano, ou que fez um treino segmentado, ele vai ter um resultado melhor. Eu acho, é achismo. Nunca vi um estudo desse, deve ter. Eu acho também com a minha base também de leitura científica e tal, né? Mas eu não sou absolutista de respeito a nada. Mas, pensando aqui até didaticamente para a maioria das pessoas, eu generalizo e dou uma opinião mais rígida. Didaticamente, viu, gente? Eu posso estar errado, mas dificilmente eu vou estar errado. Né? Porque a gente fala muito isso também por intuição, por um aprendizado inconsciente, por aquilo que é observável. Você observa muito isso. Você não precisa necessariamente lembrar dos exemplos especificamente. Você vê muito isso. Então, você vai aprendendo isso inconscientemente, fica na sua cabeça. É assim, ó. Entendeu? Enfim. Então, é assim que, se você está pensando em ganhar, em hipertrofiar por meio da calistenia, é assim que é essa premissa que você tem que seguir, de treinar o corpo todo 2 vezes na semana,
E o mínimo recomendável para você ver resultados, a frequência recomendável para você ver resultados é no mínimo de 3 dias. Então, se você tem disponibilidade de treinar 3 dias, você pode fazer superiores, inferiores e full body, porque aí você treina o corpo todo 2 vezes na semana. Então, é uma frequência boa pensando em hipertrofia. Ou você pode fazer algo mais segmentado e mais intenso. Porque sendo natural e calistênico, vai demandar mais recuperação, tá? Então, você faz um empurrar, puxar e pernas mais intenso, tá bom? Então, é isso. Agora, se você tem a disponibilidade de treinar só uma vez na semana, aí você pode enfatizar aquilo que é um déficit em você. Se você não está pensando em estética, é algo que, pensando no seu trabalho, pensando no esporte que você pratica, você pode enfatizar pernas, se é futebol, né? Se é carregar peso, pernas também, e ir variando, treinar superiores, né, braços. Agora, se é 2 vezes na semana, você pode fazer superiores e inferiores, mais intenso, ou 2 vezes um full body, não necessariamente em sequência, né, segunda e terça, né, mas terça eu fiz um full body intenso, e quinta você faz outro, lembrando que full body não significa você treinar o corpo, treinar literalmente o corpo todo. Se trata de você trabalhar os grandes grupos musculares. Então, se você coloca quadríceps e dorsais, que são grupos musculares grandes, você pode já considerar um full body. Entendeu? E aí você pode fazer um treino mais intenso para as dorsais e para o quadríceps. Entendeu? Então, o full body não é literalmente treinar o corpo todo. Aí você pode colocar ombros, peito, tríceps, dorsais, quadríceps, posterior de coxa, enfim, panturrilha, core. Aí depende. Mas é questão de disponibilidade e economia de tempo. Né, o quanto você tem disponível para fazer um treino de 1 hora, fazer um treino de 2 horas, e o aporte calórico nutricional. Enfim, entendeu? Então você tem que colocar muita coisa na balança. Então não é tão simples assim. Enfim, então é isso. 3 vezes na semana, como eu disse, né, anteriormente. Superiores e inferiores, o full body e o ABC. 4 dias na semana, superiores e inferiores, 2 vezes. Ou fazer empurrar, puxar de pernas e full body, como passei pro júnior. E aí você pode montar esse quebra-cabeça de diversas maneiras. Esses são 3 modelos de organização didáticos, né? Mas não existem só esses. Essa coisa de organizar o treino também é individual. Você pode organizar dependendo do seu objetivo, da especificidade para a qual você está objetivando aquilo, né? As adaptações do treino e tal, né? Se é para um esporte específico e tal, se é algo, enfim. Então é algo individual também. Então você não precisa seguir só esses modelos de organização. Mas são os mais didáticos, tá bom, gente? O mais simples, fácil de encaixar na semana, de fazer. Mas individualmente você pode fazer algo muito mais segmentado, uma coisa que não serve como uma forma, entre aspas, universal para todo mundo. Esses modelos de organização servem como uma forma universal para todo mundo. Por isso que está no aplicativo. Por isso que eu montei planilhas de treino, iniciante, intermediário e avançado. Iniciante, intermediário e avançado, eu estou falando de uma faixa que vai atender o nível iniciante. Eu estou falando de uma faixa que vai atender um nível intermediário. Então, o nível intermediário não é um ponto só. É porque treino e dieta é sempre individual, né? Então, tem gente que vai ter mais força em exercício de empurrar, outro de puxar, tem gente que tem mais equilíbrio, mais coordenação, tem gente que mais... Né? Então, quando você entrar, por exemplo, nesse aplicativo para fazer os treinos, pode ser que em superiores você esteja no nível intermediário e inferiores no nível iniciante. Então você pega o treino de perna, você faz no nível iniciante, e o treino de costas você faz no nível intermediário, mas não te empurrar, você está avançado. Aí você faz no avançado, entendeu? Então não é uma coisa certinha. Ficando nervoso aqui, porque a galera acha que é uma coisa muito assim, no preto no branco, 2+2, não, cara, é uma coisa assim, camadas, nuançada. Não é 2+2, 2+2 é 5 aqui, entendeu? Porque é individual, enfim. Mas isso serve como um norte, beleza? Uma coisa que você pode sim ter resultado. E a partir disso você vai ganhando tudo aquilo que eu disse, condicionamento geral, ganhando, aprendendo a técnica, vai ganhando força, vai ganhando resultado, vai evoluindo, né? E você descobre o que é perfeito para você, praticando. Na teoria você nunca vai descobrir o que é perfeito para você, é na prática, tá? Enfim, então é assim, gente, que você organiza os seus treinos.
Então, esse vídeo ele não ficou muito redondo, né? Não ficou muito claro sobre o que é desde o começo, mas amarrando tudo isso, eu acho que eu passei muitas dicas aqui para vocês. Então, amarrando tudo isso, eu espero que você extraia o melhor disso e que eu tenha agregado. Comentem aqui se eu agreguei, e espero ter agregado, se não com um valor, com uma dica, com uma informação, te motivando, né? Porque falar sobre isso motiva, né? Tá querendo treinar, né? E obrigadão por assistir até aqui, viu? Tamo junto, até o próximo vídeo. Quem não doma a própria fera será devorado por ela.